Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Nós estamos hoje, dia 20 de junho desse 2021, meditando o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo de 35 a 41. É o 12º domingo do tempo comum. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus diz a seus discípulos: vamos para outra margem. Ele despedira na multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta maior: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quer descobrir melhor quem Jesus é. Esse grupo da nossa reflexão bíblica, nós vamos continuar partilhando com você de casa essa palavra de Deus. Vamos ouvir algumas indagações para nós meditarmos melhor. Padre, o que significa ir para outra margem? É verdade, Jesus, o Evangelho diz, nos versículos anteriores, Jesus estava pregando e a multidão se juntou. Ele entrou numa barca que era de Simão Pedro, que tinha acabado de chegar da pesca. Ele pregou da barca, quer dizer, dentro da água, mas na barca. Aquela região era a região das pessoas da fé. A fé judaica, a fé em Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a fé em Deus de Moisés, que sabia da tradição. Mas do outro lado do mar, era considerado a terra dos pagãos. Então, o outro lado, Jesus está ensinando aqui, há uma facilidade das pessoas, tendo já uma tradição, a assimilar, a compreender, a acolher a palavra. O outro lado, é preciso começar tudo e também encontrar resistência, porque não tem fé. O outro lado do mar, do rio, é o lado da evangelização nova, é o lado do desconhecido. E como se fosse, aí considerando um lado onde o inimigo domina. Ainda está sob o domínio daquele inimigo. Precisa entrar nesse domínio, nessa área, para que Deus seja implantado, a fé em Deus, e o próprio Jesus se faz. Então, a outra margem e o outro lado, E como Jesus vai dizer, vamos jogar as redes mais profundo, no mar mais profundo, um mar onde ainda não foi explorado, não foi visitado, é outro lado. E nós sempre temos outro lado para nós visitarmos, para nós evangelizarmos a nossa paróquia, a nossa comunidade. Tem outra rua, tem outro bairro, é outra margem que nós precisamos enfrentar. Essa é a realidade.
Padre, quando os discípulos disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas, Jesus realmente não se importou ou estava testando a fé deles? Diz aqui, como você está lembrando, Senhor, eles estavam apavorados e com água que enchia o barco e o vento que sadia. Nós temos a experiência, o mar quando é muito agitado, quem está fazendo a pesca, às vezes perde o controle. É sempre a preocupação é de salvar a sua vida. Se você tem alguém dentro do barco que você sabe que esse aqui dá o jeito, a primeira coisa é ir lá dizer: olha, presta atenção, veja o perigo que nós estamos correndo. E como Jesus é a esperança, ele ainda estava dormindo também um cansaço. Nós vemos Jesus, Deus, mas Jesus também era homem. De tanto trabalhar, também o corpo humanamente precisava de um descanso. Ele estava ali descansando um pouquinho. Não é que ele não se importasse, é o desespero dos discípulos. Para mostrar que ele se importava e tem o poder, ele vai dar ordem ao vento e ao mar de se acalmar. O vento e o mar vão se acalmar. E vai ser a grande surpresa para os discípulos. Os discípulos vão se surpreender. E os discípulos, eles estavam acostumados com o mar, né? Era o ambiente deles. Então, por que esse medo todo? É verdade. Porque não é a primeira vez que eles passaram por uma situação desesperadora como esse, do vento, do mar agitado. Eram pescadores, eles já acostumados. Mas estava ali Jesus Cristo dentro daquele barco. E o mar sempre considerado como moradia do inimigo, de Satanás, dos monstros. Né? E a presença de Jesus faz com que o inimigo não aceita que ele seja tirado do seu domínio. Porque Jesus está chegando aonde o inimigo, o demônio, o Satanás, aquelas coisas ruins, acha que já estabeleceu o reino. E a presença de Jesus cria um desespero nessas forças malignas. E se agitam. E estão tentando o último suspiro para ver se ainda tem alguma coisa. É essa a agitação. E Jesus vai mostrar que ele é aquele que tem o poder em cima mesmo do demônio. E na ordem dele, silêncio, cala-te, o vento e o mar se acalmaram. A surpresa do discípulo é que quem é esse que manda até no chefe do mar, naquele que se acalma? Ele é maior. Ele se surpreende, o discípulo se surpreende. Nunca vimos assim, olha, de tanta experiência do mar, de pesca, de enfrentar, nunca vimos isso. É uma surpresa. Surpresa da grandeza do poder do próprio Cristo Jesus. Por isso eles vão fazer a pergunta: quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Nós sabemos quem ele é, mas não sabemos o que muito mais ele é. Então, cada vez mais que conhecemos Jesus, ainda falta conhecer mais. E sempre é uma pergunta essa que vai permanecer: quem é? Conhecemos, mas ainda precisamos conhecer mais ainda. Essa palavra de Deus no dia de hoje, que nós ouvimos, que penetre o seu coração, que age e que possa produzir muitos e muitos mais frutos, como nós ouvimos. Que Deus nos abençoe. Abençoe o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Tira as doenças, as enfermidades, restabelece a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque tendes medo, porque tendes